Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, que Deus abençoe seu dia, o seu domingo, bom dia, feliz setembro, setembro de graça, estamos no mês de Elul, amor divino, o rei está no campo, glória a Deus, bom dia. Feliz 7 de setembro para nós, brasileiros. Que Deus abençoe o Brasil. Atzlachá, paz e prosperidade em nome de Jesus. Aleluia. Voltar-se contra mim, nele confiarei. Uma coisa pedir e a buscarei, que eu possa habitar na casa do meu rei para contemplar tua formosura e tua glória. Bom dia! Levanta, pega o seu café. Bom dia! Pega o seu café. Bom dia, pega a sua Bíblia e vem com a gente. A prova acaba quando há posicionamento. Esse louvor resume a minha trajetória com Cristo. Deus, Ele é fiel. Compartilha essa live porque Deus quer falar conosco. Meus adversários se investiram contra mim, tropeçaram. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Obrigada, Senhor. Aleluia. Nele confiarei. Uma coisa pedir e a buscarei, que eu possa habitar na casa do meu rei para contemplar tua formosura e tua glória. Quem anda com Deus não teme. Pode temer porque é ser humano, mas Deus passa contigo, como Deus tem passado comigo. Deus está conosco. Então não temas, crê somente. Que Deus dá um basta. Na hora certa, no tempo certo. Este é o tempo que o Senhor escolheu. Glória a Deus. Nós somos guardados, abrigados debaixo das asas do Altíssimo. Confie no Senhor. Confie no plano que Ele está traçando para a sua vida, porque Ele já traçou antes do seu nascimento. E muitos podem tentar desviar você do caminho, mas o Senhor está contigo. Então fica firme, por mais que doa, por mais que o corpo é moído, mas que a saúde seja abalada, o Senhor é o nosso pastor. E de nada nós teremos falta, porque Ele é tudo, Ele é suficiente para nós. Isso é uma loucura para a humanidade. Só para quem crê, só para quem tem intimidade. Isso é um desenvolvimento. Que todos tenham essa disponibilidade. Coisa pedir que eu possa habitar na casa do meu rei para contemplar tua formosura e tua glória. Glória a Deus, glória a Deus. Compartilhe, vamos começando. Quero louvar a Deus, né?
por este mês de setembro que nós começamos. Glória a Deus pelo mês de setembro. E no calendário bíblico estamos ainda em Elu há 15 dias. Louvado seja Deus. Mês de Elu há 15 dias. Hoje é o dia 15 de Elu. Elu é amor divino. O rei está no campo. E o que Deus pede para mim, para você é: venha até mim como estás. Venha até mim como você está. Porque Deus quer da gente arrependimento. Arrependa-te. Arrependa-te. Arrependimento. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E Deus quer nos ensinar sobre perdão. Sobre perdoar. Perdoar. Porque em tudo o nome do Senhor é exaltado, glorificado, adorado. E eu louvo a Deus também, não posso deixar de falar, gente, da minha amada estilista Cleo Paiva. Olha que vestido lindo, gente. Esse vestido é lindo, que ela fez pra mim, para que hoje eu estivesse aqui neste café de 7 de setembro com a palavra prova e posição. A prova acaba quando há o posicionamento. Jamais se esqueça disso. E eu sonhei que eu estava de azul fazendo uma prova. Isso em julho, gente. Depois que eu fiz 34. Eu sonhei que eu estava fazendo uma prova e muitas pessoas estavam ali me apressando. Ei, acaba logo essa prova, acaba logo essa... Bom dia. Acaba logo essa prova, porque vamos pra festa, vamos pra festa. Eu dizia, calma, gente, eu estou acabando a prova. E Deus ele mostra, Deus ele se revela a nós de infinitas formas. Cabe a nós entendermos a forma que Deus fala conosco. Deus fala conosco primeiramente da palavra dele, que é Jesus. Mas ele fala conosco através de sonhos, de pessoas daqui. Deus fala conosco. Eu estava de azul numa festa maravilhosa. E hoje eu estou de azul falando sobre isso, que a prova acaba quando há o posicionamento. Nós não devemos ceder, nós não podemos fazer nada que Deus não nos diga para fazer. Gente, em toda a nossa vida, nós temos que consultar a Deus. Consultar, se você reconhece que Deus é o seu Pai, você deve consultar. E a palavra de setembro para nós é: não nos envie se o Senhor não for conosco. Êxodo 33, 15. Quando Moisés fala, o povo estava desobediente, como sempre, né? Porque misericórdia, a natureza do povo é pecaminosa, difícil, só por Deus. E Deus me deu essa palavra que o que basta nós termos tudo se não tivermos o Senhor conosco, a sua presença. Ele é suficiente pra gente, ele é o nosso pastor. Que adianta você conquistar tudo e se perder sua alma, não ter a presença do Senhor contigo, não ter a presença, não vale de nada. Dinheiro nenhum compra Deus, os nossos esforços não compram Deus. Nada compra Deus, porque Ele é Deus, Ele é todo poderoso. Então, hoje, Deus quer falar isso, que a prova acaba quando há o posicionamento. Mas como é que é esse posicionamento? O que nós vemos por aí é pessoas falando, estou posicionada. Mas posicionada em que sentido? De que maneira você está posicionada? Será que você está posicionada de acordo com o que Deus tem falado ao seu coração? Porque às vezes a gente se esconde. Eu estou posicionada. Mas posicionada como? Isso é muito profundo. De que maneira você está posicionada? De que maneira você se posiciona perante as pessoas? Ah, eu sou serva de Deus, eu sou filha de Deus, eu sou princesa de Deus. Mas será que as suas atitudes refletem Cristo? Porque o maior posicionamento é o nosso comportamento transformado por Cristo. Não adianta a gente falar que se o seu comportamento não disser, não vale nada. Então hoje, o que Deus quer falar para nós é que a prova acaba quando há o posicionamento. E isso Deus ministrou muito ao meu coração em fevereiro.
Deus falou comigo em fevereiro de festa, lá em fevereiro, Deus falou comigo. Eu lendo a devocional e era Daniel 6, a palavra de hoje é Daniel 6. E eu lendo a devocional lá de fevereiro de festa, eu falei, Senhor, que festa, que bagunça. Só que Deus me lembrou em 4 de julho, vésperas dos meus 34, que antes da organização vem a desordem, porque quando a gente está limpando, ou quando a gente quer fazer uma festa, a gente contrata isso, contrata aquilo, e tudo chega no local, mas fica uma bagunça. Mas depois que você organiza tudo, fica aquela harmonia, aquela paz, aquela completude. Então Deus foi me ministrando lá em fevereiro, que para a festa acontecer, tem que fazer aquela bagunça, aquela desordem, para poder tudo entrar no seu devido lugar. Porque a gente quer fazer festa, a gente quer celebrar. Bom dia. A gente quer celebrar, a gente quer fazer festa, mas a gente esquece que tem um trabalho para fazer a festa, que tem uma organização, que tem um planejamento, que tem que mexer daqui, mexer de lá, contratar, descarregar, carregar, limpar. Então, essa palavra de Daniel 6, Deus falou comigo lá em fevereiro de festa. E agora nós estamos em setembro da graça, setembro de graça, porque a tua graça, desculpa, gente, porque a tua graça me basta e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, quando a gente se esvazia e fala, Senhor, tudo que o Senhor falou para eu fazer, eu fiz. Eu fiz. E eu não sei mais o que eu faço. Não sei mais o que eu faço. Foi isto que aconteceu com Daniel, quando ele foi jogado na cova dos leões. E às vezes a gente tá realmente na cova do leão, de forma, né, figurada, mas tá. Fala, Jesus, mas não se esqueça que Deus, ele entra contigo na cova, ele fecha a boca do leão, ou ele te livra da cova. Mas tem momentos que ele coloca você na cova, porque ele quer mostrar para os outros que armaram a emboscada que ele é Deus. E Deus converte a maldição em bênção, porque ele é Deus. E tudo acontece com a permissão de Deus. Eu vivi isso, gente. Eu vivi isso na segunda-feira passada, dia 1º de setembro. Houve um episódio da minha vida que eu entrei em contato com algo, com um fornecedor, e literalmente era Gênesis 1, não tinha nada, era sem forma e vazia a situação, não tinha nada, zero. Eu falei, meu Deus, como não tem nada? E em 24 horas, depois de um dia que eu liguei de noite, no outro dia de noite, estava eu recebendo aquilo que era meu. Em 24 horas. E ali Deus me falou muito claro que quando eu quero, é do dia para a noite. Quando eu quero, chegou a hora, eu faço do dia para a noite. E ninguém pode impedir. Eu vivi isso. E literalmente caiu como uma luva tudo que eu estava aguardando, esperando com paciência. Deus falou bem claro, quando eu quero, acontece da noite para o dia. Deus mudou a vida de José da noite para o dia. Deus não se esqueceu de José naquela cadeia, naquela prisão. Deus não se esqueceu de Daniel na cova dos leões. E Deus mudou a vida também de Daniel da noite para o dia, em 24 horas. Eu quero ler com vocês aqui, prestem atenção. Então, por mais que esteja sofrido, que a nossa carne sofra, doa, seja moída, como eu tenho vivido nos últimos 6 anos. São testes, provas. Daqui a pouco eu já tô doutorada, né? PhD, glória a Deus. Mas isso Deus tem um propósito. Por mais que a gente não entenda naquele momento, nós temos que falar, Senhor,
Eu sou tua e tu és meu. Eu sou do meu amado é meu. Está em Cantares 4:6. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. E ele cuida de mim. Ele tem planos maravilhosos para minha vida. Mesmo que eu não esteja entendendo o que está acontecendo, Deus nunca perdeu o controle da situação. Deus nunca perdeu. A gente pensa, Deus, você perdeu o controle. Não perdeu o controle. Eu tenho vivido isso, gente. São praticamente 30 dias que algumas coisas aconteceram. E eu falo, Senhor, mas aí, depois que a gente passa por aquele processo de estresse, o que está acontecendo? Depois entra na readaptação, você fala, amém. Deus está no controle. E seu coração vai se acalmando. Não é fácil. Aí quando você se acalma, acontece uma outra situação. Mas o Senhor está testando, porque Ele nos criou, Ele nos formou. E eu sei que é duro, é sofrido, doído. Ainda mais quando chega uma doença na sua vida, você fala assim, meu Deus, e agora? Aí eu me lembro, estou nas mãos do Senhor. E Ele cuida de mim. E é nos mínimos detalhes. Então eu não vou me preocupar. Não vou me preocupar porque Ele está comigo. Salmos 23. Bom dia. Hello, Pastor Martin. Hello, God bless you. Porque eu não vou temer. Eu sei que a gente teme porque a gente é ser humano. E eu, por muitas vezes, desde julho pra cá, desde maio pra cá, eu falei, meu Deus, minha saúde, me ajuda. Oh my God, my health. Mas o Senhor, Ele cuida. Eu tenho vivido o cuidado diário do Senhor na minha vida, na minha existência, na minha saúde. E em todas as áreas da minha vida, porque Deus, Ele nos olha de diversas áreas. Então Ele olha a área espiritual, a ministerial, a sentimental, a financeira, a profissional, a familiar, a saúde, a material. Deus nos olha de maneira macro e micro. Ele nos olha, porque Ele nos criou, Ele nos formou, Ele nos conhece. Então vamos ler Daniel 6. O começo de Daniel 6 ele é muito capcioso. Por quê? Olha aqui fala. Daniel 6:4. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos. Grave essa palavra. Daniel estava ali como se fosse um funcionário do governo, tá? Vamos dizer que ele era um secretário de gabinete, assim, né? Porque aqui fala que ele era um dos sátrapas, né? Então, digamos que ele era um secretário de gabinete, né? Ele era um encarregado, tá? Presta atenção aqui, gente. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração. Olha só, procuravam acusar Daniel na sua administração governamental, mas não conseguiram. Então, realmente, tem pessoas que criam emboscadas para nos envergonhar, para nos constranger, para fazer a gente ser, né, chacoteado. Mas o Senhor vê todas as coisas, Ele é justo e Ele dá corda até que Ele puxa a corda. E quem amou a emboscada cai na própria emboscada, como foi lá com Esther, né? Na passagem de Esther, sobre Amã, que queria enforcar Mardoqueu, e quem foi enforcado foi o próprio Amã que criou a cova, né? Então, a forca. Então, esses homens ali, eles queriam achar algum defeito, eles queriam armar mesmo a emboscada para Daniel. Mas eles não achavam nada, e isso deixava eles muito furiosos, porque não achavam nada contra Daniel. Não puderam achar falta nele alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Finalmente, esses homens disseram, jamais, eles reconheceram que Daniel não tinha nada ao que desabonasse. Jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei de Deus dele.
Então eles pensaram, a gente não encontrou nada relacionado a trabalho, a vida, ele é tudo certinho, redondinho, porque sim, os servos do Senhor, eles têm que andar de maneira honrosa, respeitosa, piedosa. Tá na Bíblia, certo? E tudo que a gente faz, Colossenses 3:23, é para honra e glória do Senhor. Então a vida não me pertence, a vida pertence a Deus. Então tudo que eu faço é para o Senhor ser exaltado, glorificado, adorado. Então Daniel, ele vivia realmente a palavra do Senhor. Ele é justo, fiel, assim como Deus é justo e fiel. Então ele sabia como se portar. E por isso ele fazia diferença. Por fazer diferença, incomodava as pessoas. Então eles pensaram, já que a gente não encontrou nada aqui, vamos fazer algo para que prejudique ele na questão do Deus dele. Vamos tentar ver se realmente ele é fiel com Deus. Porque aqui no trabalho ele tá ok. Não adianta que não vai achar nada de errado. Mas quando mexeram no Deus de Daniel, já estava ruim mexendo no próprio Daniel. Mas agora mexeu com Deus de Daniel, aí que o negócio ficou pior, ficou pior. Só que eles não sabiam, porque eles estavam... Porque muitas pessoas quando falam, isso aqui... As pessoas estão mexendo... Quando mexem com algum filho de Deus, não é mexendo comigo, com você. Tá mexendo com o próprio Deus, porque nós somos os filhos de Deus. Nós somos um pai, e o nosso pai vê. Quem é pai aqui sabe, se alguém mexer com teu filho, tua filha, você fala, opa, que isso? Mexer com meu filho, minha filha, que isso? Mexe comigo, não mexe com meu filho. Deus é assim, Deus é zeloso com seus filhos. Então, já quiseram mexer com Daniel, já deu ruim. Agora mexer com o próprio Deus de Daniel, aí deu ruim, ponto 2. Já deu pior ainda. Então, e qual foi o plano maquiavélico daquele povo lá, daqueles homens, os sátrapas e administradores? Vamos fazer uma lei expressa que nos próximos 30 dias, ninguém... Porque eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém. Então, era algo que todo mundo via. Então, o que eles fizeram? Vamos criar uma lei para que nos próximos 30 dias, a pessoa que fizer alguma solicitação, a não ser para o rei, essa pessoa vai ser colocada na cova dos leões. Esse foi o plano maravilhoso, né? Muito bacana. Então... aconteceu. E quando Daniel soube que durante 30 dias ele não poderia orar ao Deus do céu, como fala em Neemias, orar ao Deus do céu, ele falou, meu Deus, o que ele fez? Vou orar. Gente, não adianta, porque ninguém para o Filho de Deus. As pessoas tentam, tramam, mas ninguém para um Filho de Deus. É como Paulo fala, que... Paulo escreveu Filipenses na cadeia preso. Ou seja, querem prender, querem parar, mas ninguém para um filho de Deus. Porque a palavra do Senhor não está presa, a palavra do Senhor está livre, está se manifestando. Entende? Porque o nosso corpo ele vai passar, mas a palavra do Senhor, ela não passará. Céus e terras poderão passar, mas a palavra do Senhor não passará, ela não volta vazia. Então não adianta querer parar um filho de Deus, porque os filhos de Deus não param. Deus sabe como livrar o seu povo. Deus sabe, Deus é estratégico, ele criou tudo em 6 dias e no 7º dia descansou. Então, eles pensaram, agora a gente consegue. Ele não vai orar. Porque, e se ele orar, ele vai morrer lá com os leões, lá na cova dos leões. Ok. Quando Daniel soube que ele fez, ele foi orar. Daniel 6 foi orar. Clamar ao Senhor para que o livrasse. Porque ele sabia que ele podia ser pego orando. E aí, ia ser uma tristeza. E aconteceu. Ele foi achado orando e delataram ele para o rei Dário. Só que ele era muito amado e querido do rei Dário. E quando o rei Dário soube que Daniel estava orando, rei Dário, olha como Deus faz. Deus usa pessoas para nos dar em favor também em alguns lugares. Porque quando a gente honra a Deus, os homens também nos honram. Então o rei Dário, ele tentou fazer com que aquela lei não vigorasse. Mas, pela pressão daqueles abençoados,
Não, rei, o senhor falou que durante 30 dias, quem se pegasse fazendo solicitações a outro deus ou outro homem, a não ser o senhor rei, vai pra cova do leão. E aí não teve como, pela pressão do povo, o rei Dário teve que, infelizmente, o coração triste, amargurado, sofrendo, teve que mandar Daniel pra cova dos leões. E olha o que o rei Dário fala em Daniel 6,16. Então o rei deu ordens e eles prenderam Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, contudo, encorajou a Daniel, dizendo que Elá, o teu Deus, a quem serves todos os dias, haverá de te livrar. O rei sabia que no fundo, Deus operaria grandes coisas na vida de Daniel. Esse rei já estava com o coração sendo rendido. Olha que coisa maravilhosa. A nossa vida, o nosso comportamento, o nosso testemunho é que faz a diferença. Daniel estava fazendo a diferença. Daniel era excelente em todas as coisas. E Daniel, eu tô de azul, que eu sou administradora, glória a Deus. Dia 9 é nosso dia dos administradores. E eu usei, olha só, na minha formatura, esse choker e essa pedra azul. E o vestido azul, evidente, né? E Daniel, ele trabalhava ali na administração governamental. Ele era um príncipe e foi trabalhar como exilado, escravo, mas ele conseguiu um bom cargo porque ele era diferenciado. E Deus nos faz diferentes nessa terra para que o nome dele seja exaltado, glorificado e adorado. E Daniel, ele era excelente. Você vê em todo o livro de Daniel, Daniel era excelente no que fazia. Ele carregava o espírito de excelência. E nós temos sim que querer sermos excelentes, porque tudo é para a honra e glória do Senhor. E por causa dessa excelência, dessa coisa maravilhosa que é a presença de Deus com ele, o temor ao Senhor, isso incomodava. E o rei Dário amava o Daniel, amava a vida dele, amava. Tinha amor, tinha carinho, porque via que ele fazia sempre o melhor. Imagina você ser arrancado do seu país, arrancado da sua terra, arrancado da sua vida e ir como escravo, né, como exilado, mas alcançar favor, igual foi com José. Igual foi com Esther também, eles foram arrancados da sua terra, da sua família, mas em tudo o Senhor foi glorificado. Então nós não podemos enxergar como coitadinha ou coitadinho, não. O Senhor está sobre mim. E mesmo que aquela situação seja totalmente triste, desastrosa, o Senhor está no controle de todas as coisas. E todos verão o poder de Yahvé. É essa a minha certeza, a nossa esperança está no Senhor. E o próprio rei Dário amava Daniel, confiava no Deus de Daniel. Ele falou que o teu Deus te livre. E assim foi, gente. O rei Dário não conseguiu dormir, ficou em jejum por Daniel, literalmente não queria comer, não queria nada, ficou angustiado. Porque ele sabia que aquilo estava pesando para ele, porque ele não imaginava a emboscada que aqueles homens fizeram. Mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. E aí eu falo para vocês, quando andamos com Deus, Ele nos livra ou simplesmente passa junto conosco aquela prova. Deus passou com Daniel, Deus não livrou Daniel da cova. Ele passa junto conosco aquela aflição, pois em todo tempo o seu nome é exaltado e glorificado. Nada, entendam isso, gente, nada, nothing, nada, nadie é impossível para Deus. Nothing is impossible of God. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Nada. Es imposible a Deus.
Nada é impossível para Deus. Nada. Lucas 1:37. Nada é impossível para Deus. Exatamente nada, porque eu tenho visto que realmente nada é impossível para Deus. Na nossa caminhada cristã, a gente tem visto que nada é impossível para Deus. Nada, gente. Eu vi essa situação segunda-feira à noite. Terça-feira à noite estava tudo resolvido como uma luva. Deus me disse, quando eu quero eu faço, do dia para a noite. Quando é do agrado de Deus, Ele salva. Quando é do seu agrado, Ele faz. E estava no plano do Senhor com que Daniel entrasse na cova e fosse salvo. Estava nos planos do Senhor salvar todo aquele povo e trazer temor ao coração daquelas pessoas. Por quê? Porque nós somos ferramentas de Deus nessa terra. Quando a gente fala, Senhor, cumpre-me a tua vontade, cumpre-me o teu querer. Quando a gente fala, Senhor, sou tua ferramenta, sou tua serva, sou teu filho, me usa, minha filha. Deus usa mesmo. Usa até de uma forma que ele fala assim, meu Deus, Daniel foi usado. Dentro da cova dos leões também. E não virou comidinha de leão. Vocês estão entendendo? Quando a gente fala, Deus, usa-me. Deus nos usa de todos os sentidos. Vocês estão percebendo? Isso é uma reflexão pra gente. Porque os apóstolos foram usados pelo Senhor de todos os sentidos. Esther foi usada de todos os sentidos. Davi foi usado de todos os sentidos. E Deus nos usa nos dando ousadia, coragem no seu poder. Isso é muito forte. Quando você te disponibiliza para Deus, Ele te usa mesmo. Não importa se você esteja na cela, na cova dos leões, não importa. Deus te usa no hospital, Deus te usa. A tua vida é um instrumento. Nós somos instrumentos de Deus aqui nessa terra. E mesmo quando a gente partir, o nosso testemunho vai continuar falando. Porque nós somos carta viva de Deus. Isso é muito forte. Isso é muito profundo. Que muitas pessoas não estão preparadas para entender essa real profundidade. Porque homens e mulheres que serviram ao Senhor na Bíblia e pessoas que a gente conhece se foram, mas os seus testemunhos ficaram gravados na nossa mente e no nosso coração, porque elas serviram a Deus de verdade. Em tudo Deus tem um propósito. Tudo Deus tem um propósito. Por mais triste que tudo aparente ser, meu Deus, tudo aparente ser dolorido ou aterrorizante, como no caso de Daniel, ele tem um plano. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E qual é o plano de Deus? Salvar a humanidade e nos usar como ferramenta de tudo isso. Devemos manter a nossa esperança nele. A nossa mente tem que estar em Cristo. Devemos ter a nossa esperança nele. Nele. Ele salva, ele cura, ele liberta. Ele sabe o nosso limite. Deus vai nos esticando, eu sonhei com isso, o elastiquinho, vai nos esticando, 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 esticando. E vai nos testando, e vai nos provando, e vai nos dando validações. Parabéns, você tá posicionada mesmo. É muito fácil, eu tô posicionada. Aqui, ó, tô posicionada. Aí você vai lá pro front. Nega a tua fé. Não, não nego. Nega a tua fé. Não, não nego. Isso
E isso é muito forte. Porque seguir a Cristo é negar a si mesmo. Seguir a Cristo é dizer não quando todos dizem sim. Tem coisas que não é pecado, como Paulo fala. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não é pecado, mas não me convém mais estar ali, fazer ali aquelas coisas, etc e tal. Os discípulos, eles deixaram suas vidas para seguir a Jesus. Então, se eu coloco pai, mãe, marido, filho, ministério, trabalho, dinheiro, tudo no lugar de Deus, é pecado. Deus está no trono do meu coração. Deus está sentado no meu coração. E as outras pessoas fazem parte da minha vida. Mas eu não posso desonrar o que Deus falou para não fazer. Eu não posso desobedecer. E naquele momento, Daniel, se ele fosse fraco, ele ia falar, ai Deus, sabe o que acontece? Eu tenho medo de ir para a cova do leão, sabe? Então eu não vou orar durante 30 dias. O quê? Não. Eu vou continuar orando. Deus vai me livrar porque eu estou correto, não há pecado em mim. Eles quiseram armar armadilha, mas eles vão cair na própria armadilha. E é assim que Deus faz. Nós temos que permanecer firmes e constantes no Senhor. Deus prova o nosso coração. Deus sonda o nosso coração. Ele sabe tudo que você sente, tudo que você pensa. Ele sabe. E Deus quer que você seja íntegro, posicionado de verdade. Um verdadeiro cristão. Porque está na palavra. Se você quer ser herdeiro e cordeira com Cristo Jesus, Jesus Cristo também sofreu aqui na terra. Mas também nos promete nesta terra tempos de bênçãos, tempos de vitória, tempo de descanso, tempo de paz. Tempo de paz e prosperidade, como está em Daniel 6. Por isso que eu falo que a prova acaba quando há posicionamento. E é verdade, aqui está a palavra do Senhor confirmando que a prova acaba quando há posicionamento. Porque Deus não entrega nada o que nós possamos cogitar ou imaginar. Deus não entrega para nós coisas tão gigantes que Ele quer entregar se a gente não provar, gente. Que Deus só entrega coisas para aquele que Ele confia. A coisa mais linda, gente. A coisa mais linda. Mais linda. Linda, 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 linda. Que eu fico assim, meu Deus. Meu Deus. Eu queria estar naquele tempo para ver a cara daquele povo ridículo. Sabe? Eu queria ver. Me arrepia toda. Porque olha o decreto do rei, gente. Daniel 6:25. Mais tarde, o rei Dário... E aí amanheceu, ele foi correndo, Davi, Daniel, com aquele medo de pensar, morreu, a culpa é minha, né? Não, o Daniel falou, rei, vive para sempre, estou vivo, o Senhor me salvou, fechou a boca do leão. Meu Deus, esse homem caiu prostrado, esse rei Dário, se estava com o coraçãozinho ali, ó, molinho, derreteu o coração do homem. E ele escreveu, Daniel 6:25. Mais tarde o rei Dário escreveu aos homens de todos os povos, nações, línguas, culturas, em toda a terra, nos seguintes termos: Selam, paz e prosperidade. Eis que edito um decreto, oh meu Deus, eis que edito, voltando, eis que edito um decreto, que tá animado aqui, em todos os domínios do império, em todas as pessoas... Vamos lá, Priscila, de novo. Voltando, bom dia. Vamos lá que eu me animei aqui, meu Deus. Calma que eu me animei aqui sobre o rei Dário. Porque... Ai, meu Deus, até pingou o café agora. Fiquei animada aqui. Como Deus, ele faz justiça. Deus faz justiça, meu povo. Ai, vamos lá, de novo.
Daniel 6:25, a prova acaba quando há posicionamento. Daniel 6:25. Mais tarde o rei Dário escreveu aos homens de todos os povos, nações, línguas e culturas em toda a terra nos seguintes termos: Selam, paz e prosperidade. Eis que edito um decreto para que em todos os domínios do império todas as pessoas temam e reverenciem o Deus de Daniel, porque ele é Elá, o Deus vivo, e permanece para sempre. O seu reino não será jamais destruído, e o seu domínio nunca terá fim. Elá, Deus, livre e salva. Só ele faz, só ele. Elá, Deus, livra e salva. Só ele realiza sinais miraculosos e maravilhas nos céus e em toda a terra. Foi Elá, Deus, quem livrou Daniel do poder dos leões selvagens. E assim Daniel prosperou grandemente durante o império de Dário e mais tarde também no reinado de Ciro o Persa. Meu Deus. Paz e prosperidade há quando nós nos posicionamos. Gente, Deus trouxe essa palavra em 24/8. Tempo de paz. E hoje Deus fala. Deus estabelece a paz. Deus estabelece o governo. Tempo de paz, de descanso, de desfrutar, de renovo. A prova acaba quando há posicionamento. Estão entendendo? E Daniel prosperou grandemente durante o império de Dário e mais tarde também no reinado de Ciro o Persa. Deus prospera, Deus prosperou José na terra da aflição, que foi Egito. Deus nos prospera na terra da nossa aflição. Mas por que Deus faz isso? Porque Ele é Deus. Porque Ele honra quem honra, Deus honra a quem o honra. E a honra maior que pode vir é dos céus. Então não se sinta culpado ou culpada quando você fez algo que Deus mandou você fazer. Porque no tempo certo, na hora de Deus, Deus honra. Deus abre as comportas, Deus prospera, Deus traz assim uma avalanche de bênçãos. E é decretado paz e prosperidade. Gente, isso é muito lindo. E depois, nos outros capítulos, a gente vê, depois também foi construído, né, a imagem, e aí os amigos foram, meu Deus, para a fornalha, mas Deus estava na fornalha, tudo para ele ser exaltado e glorificado. Gente, tudo que Deus faz, por mais que o mal queira tramar para destruir, Deus usa aquilo para ser glorificado. Deus reverte a maldição em bênção. E tudo ele usa para testemunho. Nós somos cartas vivas de Deus. Sabe? Isso é muito forte. Porque muitos querem... eu quero ser cristã, eu quero ser crente, eu quero ser gospel. Mas o verdadeiro cristão, ele se mantém firme no Senhor, independente das circunstâncias vividas. Paulo fala, sem ter muito, desculpa, eu me confundo aqui para falar. Sem ter muito, sem ter pouco, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus é tudo que nós precisamos, Ele é o nosso pastor. E de nada nós teremos falta. E Daniel prosperou grandemente durante o império de Dário e mais tarde também no reinado de Ciro Persa. Grave isso, Selam, paz e prosperidade. Quando você se posiciona
e levanta a bandeira. Jeová Nissi, Deus é minha bandeira. A prova acaba. E o nome do Senhor é glorificado, e tem festa, e tem alegria, e tem salvação. Para que todo joelho se dobre, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é forte. O Senhor é tudo. Yahvé é tudo. Ele é suficiente para mim e para você hoje, sempre. Aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Deus é suficiente. Deus é suficiente. Ele é meu pastor e de nada terem falta. 3 versículos para vocês depois estudarem hoje, que tem falado comigo e que é o nosso versículo deste mês. Isaías 41, 20. Para que todos observem, saibam e considerem juntos e compreendam que foi a mão de Yahvé que fez isso. E o Santo de Israel o criou. Como é que foi? Milagre, Deus fez. Milagre não se vive, ou milagre não se explica, se vive. Êxodo 33:15, replicou Moisés, se não vieres, tu mesmo não nos faça sair daqui, só faça o que Deus mande, e queira sempre o Senhor contigo. 2 Coríntios 12:9, entretanto, ele me declarou, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Somos ferramentas. Esteja disponível para o Senhor, de verdade. Esteja disponível para Ele de verdade. De verdade, de verdade. Amém? E que hoje você possa celebrar também essa vida com Cristo, essa liberdade que Cristo nos dá. Porque Cristo morreu para nos trazer vida e vida com abundância. Liberdade. Liberdade. 7 de setembro, independência do Brasil, que você proclame a sua liberdade em Cristo Jesus. Amém? Eu vou orar por vocês e por mim também. Pai, te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, pela tua clareza, pelo teu esclarecimento, de nós entendermos que somos ferramentas do Senhor, que o Senhor nos usa da maneira que o Senhor bem quiseres. E que se tu quiseres hoje mudar a minha vida, a minha história, trazer paz e prosperidade, assim tu farás. Assim tu farás o teu povo, porque a prova acaba quando há posicionamento. E que nós possamos de verdade nos posicionar e sempre levantar a bandeira de Jeová Nissi. Tu és o nosso pastor. E a tua graça nos basta. E teu poder se aperfeiçoa a nossa fraqueza. Ensina-nos a ser como Daniel. Ensina-nos a ser como Daniel, como Paulo, como José, como Esther. Pessoas posicionadas, intencionais contigo, embaixadores de Cristo aqui na terra. Perdoa-nos, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, dia após dia. Somos tuas ferramentas, teus diamantes, teus preciosos. Nós te adoramos, Abba. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 2 recados mega power importantes. Vestido, vocês já sabem. Cleo Pai. Vai depois eu tiro uma foto, mostrar de corpo inteiro. Ele é bem princess. E é uma luva, gente, azul. Maravilhoso. Cleo, amo você. Obrigada, obrigada por ser essa mulher tão maravilhosa. Serva de Deus e que costura para mulheres virtuosas, mulheres preciosas. Já sabem, sigam Cleo Paiva. Ó. E aqui, gente, é só dar um puxar. É muito lindo, gente. É tudo princess. Eu amo, eu amo, eu amo. Esse aqui é um jeans, mas é jeans de algodãozinho, sabe? É maravilhoso, gente. Todo café tem look de Cleo Paiva aqui. E outro recado mega importante, se você é mulher empreendedora,
ou que quer empreender, venha para o Comunique Treinamento. Por quê? O Comunique, ele é feito 4 treinamentos no ano, 2 no primeiro semestre e 2 no segundo. Já preenchemos o primeiro grupo do segundo semestre, já está em curso. E agora vamos começar o 4º e último grupo de 2025, nesta sexta, dia 12. Lembrei que o Comunique agora é tudo gravado, com exceção da aula 1, 10 e 11. Então, se você é mulher, corre porque o Comunique, tá passando, entendeu? Depois só ano que vem. Então, você corre. Lembrando que o Comunique você pode parcelar em até 24 se for cliente no Nubank, ou em 12 outros bancos. E também pode fazer 50% à vista, 50% parcelado. Enfim, Deus quer que você se posicione também no seu negócio, porque o Comunique não é somente negócios. Tem base bíblica, tem ensinamento, mentalidade transformada. Porque se você não mudar a sua mentalidade, tudo é em vão. Venha para o Comunique, você também, mulher, aproveita, porque começamos sexta-feira. Depois, se não entrar nesse grupo, esse 4º e último grupo de 2025, só ano que vem. Tá bom? E também o Fundo Missionário, seja um padrinho do nosso Fundo Missionário, tá bom? Mais informações, tudo isso, link na bio. Que Deus abençoe vocês. Um grande beijo e até, se Deus quiser, no próximo café. Deus abençoe. Tchau, tchau. Beijo.